tudo bem? Bem-vindo ao Três Poderes. Eu sou Wilson Pedroso. Eu sou Bruno Soler. O entrevistado de hoje é presidente do maior porto do Hemisfério Sul, Anderson Pomini. Pomini, seja bem-vindo. Obrigado, Wilson. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês nesse renomado podcast. Você é autoridade portuária do Porto de Santos. Muitas vezes eu tenho o sentimento que as pessoas sabem do porto, conhecem o porto, mas não entendem. É um negócio que faz parte do dia a dia. O que é um porto? O que é o Porto de Santos para o Pomini? Bom, Porto de Santos é o maior equipamento de logística do Hemisfério Sul. É a principal janela de conexão da infraestrutura brasileira, do agro brasileiro, com 200 países e 600 locais de destino. Muitos dos produtos que estão agora em frente às pessoas que estão nos ouvindo, copo, por exemplo, xícara, a mesa, diversos produtos, grãos, certamente passou pelo Porto de Santos. A maioria, inclusive, vindo da China. Então, é uma janela de conexão com o mundo. 96% de tudo que nós importamos e exportamos, eles utilizam os portos para o comércio mundial. Apenas 4% é transportado por via aérea. Então veja a importância do porto. E o Porto de Santos representa 30% de tudo que nós consumimos no Brasil e de tudo que nós produzimos também para exportarmos, principalmente para a Ásia, Estados Unidos. Então é a janela de conexão com o mundo, o Porto de Santos. Perfeito. Pomini, a gente ouve falar sobre... Toda vez que vai se discutir sobre importação e exportação no Brasil, e a gente vai falar sobre abertura comercial brasileira, desde lá do Fernando Collor de Mello, quando a gente tem, né, a primeira abertura chamada, a gente sempre fica discutindo os principais parceiros econômicos que o Brasil tem, que o Brasil deixa de ter. O governo Lula se destaca muito pela tal da cooperação Sul-Sul, né? Que para quem não sabe direito o que é esse termo, mas seriam a relação diplomática do Brasil com países os países emergentes ou do terceiro mundo, né? Como se chamava antigamente. Você tem percebido um aumento de relacionamento daí do ponto de vista comercial do Brasil com esses países mesmo? Ou a gente ainda está muito dependente de China, Estados Unidos? Como que está isso dentro do Porto de Santos? Bom, os países do Hemisfério Sul, principalmente do Cone Sul, eles basicamente produzem as mesmas coisas. São países fortes que se destacam pela força do agro, né? O Brasil, em especial, pelo seu território gigantesco. Então, de certa forma, são concorrentes para a exportação. E nós importamos também os produtos industrializados, o Cone Sul. Ou seja, a América do Sul não se destaca pela industrialização. São países que se destacam pelas commodities, produtos artesanais. Então, os nossos principais clientes são China, Estados Unidos, Emirados Árabes, são os principais consumidores da nossa celulose, por exemplo. Então, o que o Brasil se destaca é pela força do seu agro. E o que nós mais importamos é o industrializados. Muitos, inclusive, fazem uma comparação. Nós somos os maiores exportadores de café e de suco de laranja do mundo. A cada 10 copos de suco de laranja consumidas no mundo hoje, por exemplo, 8 foram produzidas no Brasil e passaram pelo Porto de Santos. 10 xícaras de café consumidas no mundo, 5 produzidas no Brasil e passaram pelo Porto de Santos. Acontece que nós exportamos o café, o soja, o milho, o suco de laranja e, no caso do café, nós importamos a cápsula. Daí a diferença do país que produz commodities, grãos, para aquele que produz industrialização. Então, muitos fazem uma crítica. Mas veja, agora nesse momento em que os Estados Unidos começou a taxar diversos produtos, o Brasil se beneficia. Porque para os nossos produtos, caso os americanos não queiram, nós temos uma fila de país tentando comprar o nosso produto. A China, por exemplo. Os Estados Unidos é o país que a gente mais exporta? Não, a China. É a China. Estados Unidos é o segundo. E importa também?
A China é o país que a gente mais importa e exporta? É o principal cliente para importação e exportação, é a Ásia, com destaque para a China. Estados Unidos é também. Você está falando isso só o Porto de Santos ou todos os portos? Porto de Santos. Porto de Santos. Mas isso se replica, de certa forma, para outros portos. Como o Porto de Santos representa 30% da corrente comercial, se a gente ampliar essa percentagem, ela se replica com a mesma configuração para outros portos do Brasil. Certo. Perfeito. Pomini, outra coisa que a gente sempre discute, né, quando se fala em importação e exportação, é o tal do custo Brasil, né? A gente tem essa frase, acompanha todo mundo que vai fazer investimentos no Brasil ou que vai fazer qualquer tipo de... diz que o Brasil tem muitos problemas logísticos, né? A gente, até a própria transporte de cargas sempre rodoviário, a gente com poucas ferrovias no país, isso acaba encarecendo um pouco dos produtos para a gente e tudo mais. Isso é um entrave para o Brasil crescer mais? Está sendo o Porto de Santos, de alguma maneira, participa desse tipo de discussão hoje no país para se resolver o tal do custo Brasil ou não? Só deixa eu complementar. Resolvendo o custo Brasil, o Porto de Santos teria capacidade de exportar mais e importar mais ou ainda falta infraestrutura para isso? Boa pergunta. Bom, vamos lá, por partes. Primeiro, o Brasil é muito competitivo, principalmente nas operações portuárias com o resto do mundo. Eu tenho visitado portos mundo afora. Conheci os portos chineses, os portos europeus, agora recentemente os portos americanos, até para entender o que tem de tecnologia, quais são os problemas, o que está acontecendo no mundo na operação portuária que a gente pode trazer para o Porto de Santos. E eu arrisco a dizer que o Porto de Santos é tão competitivo quanto qualquer um desses portos que eu visitei. Agora, o Porto de Santos, ele representa uma pequena parte da cadeia logística. Ele é a janela que recebe os produtos e que escoa para o interior do país, ou que recebe os produtos principalmente pela força do agro e exporta esses produtos para 200 países. Então, essa logística ela exige um planejamento contínuo e articulado. 60% de tudo que chega e sai do Porto de Santos utiliza rodovias, 30% ferrovias, 10% dutos. Eu estive na Espanha. A Espanha tem perto de 40 portos. Lá é uma autoridade portuária para todos os portos e a autoridade portuária que nomeia os CEOs desses outros portos. E eu perguntei ao presidente, falei, o que representa a malha ferroviária para toda a Espanha? 3%. O nosso representa 30%. E ele explicou da dificuldade de se investir na linha férrea em razão do tamanho dos países. Não vale a pena. É melhor eles investirem no transporte rodoviário, o que gera um transtorno muito grande, porque traz o conflito da carga pesada com os moradores da região. Então, o que fizeram esses países? Investiram muito, sim, na chamada integração do porto com a cidade. Então, esses países todos, eles procuraram disponibilizar áreas portuárias antes degradadas, prostituição, ou seja, tráfico de drogas, área de movimentação de carga pesada, e eles revitalizaram essas áreas e ofereceram para as comunidades locais como atração turística, que é o que nós estamos fazendo agora no Porto de Santos. Então, o que diferencia o Porto de Santos em relação aos outros portos do mundo? Faltava integração do porto com a cidade. Qual é a nossa diferença para países, por exemplo, mais desenvolvidos? Primeiro, é importante analisarmos o modelo de governo. Não é possível compararmos com a China. A China tem 1 bilhão e 600 mil trabalhadores e uma pessoa decidindo. Não tem IBAMA, não tem CETESB, não tem Ministério Público. Lá a decisão é executada do dia para a noite. Aqui não. Aqui é o contrário. Aqui tem muito entrave ambiental. Muito entrave e atrapalha a nossa... Muito entrave pelo nosso modelo de governo. Nós temos uma governança diferenciada, o que representa e reflete a força da nossa democracia.
Mas, obviamente, que um número muito grande de pessoas para decidir algo que é importante para o Porto de Santos traz a morosidade, a ineficiência. Questões ambientais, por exemplo, nós debatemos o marco ambiental. Ou seja, o Porto de Santos, ele não pode ficar refém de alguém que possa interpretar, porque ali a casa ou reside um pato que veio da África na década de X e a infraestrutura ficar parada por conta disso. Então, o que se pretende nesse novo marco regulatório? Faça a infraestrutura e depois compense, que é o modelo americano, né? Tem muita crítica, principalmente da oposição, à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que vista por alguns da oposição como se ela fosse muito rígida com as questões ambientais, que fosse muito, alguns chamam de xiita na causa ambiental. Como que é essa relação do Ministério do Meio Ambiente com o Porto de Santos? Essa relação é positiva? A ministra tem trabalhado, tem cooperado com esses entraves, ou ainda é um problema que tem que se solucionar dentro do governo? É muito boa. Nós temos o presidente do IBAMA, que é o Agostinho, que sempre, inclusive, visita o Porto e se coloca à disposição. O problema não está nas figuras, está na norma. Ou seja, a norma ambiental que nós temos, vigente, é que gera esse entrave ao desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Então, nós precisamos rever a regra. Se as pessoas mais apaixonadas pela causa ambiental no passado, né, elas conseguiram articular junto ao Congresso uma norma tão rígida, chegou o momento em que o Brasil entende que o investimento em infraestrutura com mais agilidade é importante, daí a necessidade de revisitarmos essas normas. Então, esse é o momento adequado para a gente avançar. Porque hoje o que faz o ambientalista, independentemente da sua ideologia, é se socorrer da aplicação da lei. Nós precisamos revisitar o nosso pacto. Então, assim, a relação é excelente. O problema é, nós apertamos demais na nossa norma. Chegou o momento de flexibilizarmos sem perder de vista a importância da preservação dos temas ambientais. Eu observo que você tem uma boa relação com o ministro Silvio Costa, ministro de Portos e Aeroportos. Perfeito. Essa aproximação entre vocês dois facilita vencer justamente essa morosidade, facilita vencer essa burocracia? É importante essa relação ser tão próxima? Muito importante. O Porto de Santos, até por se apresentar com essa relevância para o país, ele recebe uma atenção destacada do governo federal, em especial do ministro Silvio Costa, que é um grande parceiro. O ministro Silvio Costa, pernambucano, ele esteve mais de 10 vezes no Porto de Santos em 1 ano e meio, dada a relevância do porto. E todas as pautas que dependem de autorizações ambientais junto ao IBAMA, não só o ministro, mas a Casa Civil, o governo se mobiliza, inclusive, para sensibilizar os técnicos para que atribuam essa prioridade. Porque nós estamos falando da principal janela de conexão com o mundo. Então o porto não pode parar. Se aquele canal para por 3 dias, a China passa a ter dificuldade de alimentar a sua população. Então veja a importância do funcionamento e do aperfeiçoamento do Porto de Santos para o país. Por isso que nós fizemos um plano de investimento pensando num porto para daqui 20 anos à frente. É o maior investimento numa janela de 4 anos, 12,5 bilhões de reais. Todas as obras esperadas pelo setor nos últimos 30 anos estão direcionadas, com linha do tempo, com recurso em caixa e com data certa para inaugurarmos, com destaque para túnel Santos-Guarujá, aprofundamento do canal, acessos. Mas você disse bem, Bruno, de nada adianta o porto se preparar com boa infraestrutura local se nós não tivermos investimento nas rodovias, nas ferrovias, nas hidrovias e em outros modais que possam auxiliar na distribuição das mercadorias para o interior do país. Mas parte desse processo, muito se fala na privatização. A privatização ou a concessão do porto não iria resolver o problema? Primeiro,
toda a atividade portuária é privada. 100% das operações são organizadas... Porque vira e mexe vem essa questão de privatização. Principalmente... Justamente para melhorar o desenvolvimento, sei lá, uma narrativa nesse sentido. Todos somos favoráveis à eficiência de serviços públicos, né? Então, muito bem. Aqui no caso do Porto de Santos, politizaram um tema vinculando a pautas ideológicas. E explico por quê. 100% da operação portuária é privada. Então, a empresa vence o leilão e ela tem 25 anos para fazer a gestão daquela área para receber e exportar cargas. O Porto de Santos fiscaliza, junto com a Anvisa, Polícia Federal, Vigiagro. Tem 14 instituições que atuam em conjunto no Porto de Santos. E todas essas empresas têm a sua autonomia para a contratação de tecnologia, os melhores CEOs do mercado. Por isso que eu afirmo, o Porto de Santos não perde nada em tecnologia e em gestão para as operações portuárias, pelo canal e pelas operações portuárias. O que faltava é um planejamento para a infraestrutura pública, acessos, que nós estamos agora exatamente executando. Então, assim, esse discurso rápido, ideológico, ele chama atenção e muitas vezes ele engana. Então, discurso rápido. Olha, agora no Porto de Santos nós temos 60 navios esperando para atracar, outros 60 atracados. Portanto, passa a informação de que não houve planejamento. Não é verdade. O Porto de Santos funciona como se fosse um shopping com boas lojas. Os carros preferem esperar na fila para que tenham acesso a bom serviço. O que não quer dizer que a gente não tenha que planejar novas vagas, novas lojas. Então, essa é a configuração. Ele é muito eficiente. É o armador, o dono do navio, que escolhe o destino. Ele pode, por exemplo, se dirigir para qualquer outro porto do Brasil. Por que ele escolhe, via de regra, o Porto de Santos? Primeiro, que é um porto eficiente. Segundo, que a carga está a 70 quilômetros do principal centro consumidor. E logística é custo. Menor distância e maior velocidade entre ponto A e ponto B. Então, assim, e dizer que o Porto de Santos pode ser entregue na mão do mercado também é um equívoco, Ilcinho. Por quê? O porto é tão importante para o país que ele tem relação direta com a segurança nacional e a segurança alimentar mundial. Esse porto, se tivesse na mão, por exemplo, de um fundo privado se movimenta pela valorização das suas ações na Bolsa. Ao final do dia, o CEO desse fundo indica para o gestor do porto privado que o soja é o principal produto. O que fará o CEO? Ele dará preferência para que os navios que venham buscar o soja, eles atraquem primeiro, em prejuízo aos outros produtos. E o que eu faço com o suco de laranja, com o café, com a celulose, com o minério de ferro? Aí entra a autoridade portuária para calibrar os interesses da nação. Então, esse discurso privatista, puro e simples, assim, ele tem mais natureza ideológica e eleitoreira do que na prática. Muitos serviços merecem ser privatizados. O Porto de Santos, jamais. Uma outra questão que sempre aparece, né? Quando a gente olha para portos no mundo, e daí estive recentemente em Buenos Aires e tem o exemplo lá do Puerto Madeiro, né? Mesmo em Recife, por exemplo, você tem o antigo Porto do Recife, virou vários armazéns que hoje são área de artesanato, tem o Museu de Luiz Gonzaga, tem várias opções turísticas que são realizadas em partes que parece que estão ainda... partes que eram obsoletas dos portos e que estão sendo reativadas, né, de certa maneira. Como que é a relação hoje do Porto com a cidade de Santos nesse sentido? Sendo Santos, né, uma cidade que chama a atenção do mundo, terra do Rei Pelé, né, onde você tem a Vila Belmiro, que muita gente que vai para Santos quer conhecer, tem a Bolsa do Café... E você recebe muitos passageiros também, que são, né, do terminal de cruzeiros ali. Como que está sendo feita essa integração turística do Porto com a cidade de Santos? Excelente pergunta. Tem relação com o tema integração do Porto com a cidade. Exatamente o que já fez a Europa, a Espanha em especial.
Se você for para a Espanha, vão dizer o seguinte, olha, vá visitar o Porto. É o principal centro turístico do país. Se você for para os Estados Unidos, vá visitar o terminal de cruzeiro de Miami. Para a China, o mundo já fez isso, até a Argentina, com o Porto Madeiro. Rio de Janeiro também já fez, com o Porto Maravilha. Por quê que algumas áreas primeiro são abandonadas? Porque hoje em dia a navegação mundial utiliza os grandes navios, chamado 366, que transportam até 20 mil containers. Um navio equivale a 10 mil caminhões enfileirados. Um navio. Só que esses navios exigem o chamado calado, profundidade. Hoje o Porto de Santos conta com a profundidade média internacional, de 15, vai chegar a 17 com a obra, para que receba os próximos grandes navios. Ou seja, maior quantidade, menor tempo, menor o valor para a cobrança das tarifas. Essa obra já tem aprovação da área ambiental para ser feita? Essa já, de aprofundamento do canal. E aí, o Porto de Santos, ele contava 2 anos atrás, quando eu fui indicado para presidir, eu fui até a cidade, até para pegar a sensibilidade das pessoas em relação ao porto. E, Bruno, por coincidência, eu fiquei espantado com o resultado de uma pesquisa pessoal. As pessoas gostam, mas não admiram. Por quê? Porque o porto gerava só transtorno. Caminhão, são 20 mil caminhões todos os dias. Áreas, inclusive, aquelas áreas mais escuras ali, no canto do porto, áreas com prostituição, tráfico de drogas. Então, o que nós percebemos? O Porto de Santos não havia feito a lição de casa de se integrar efetivamente com a comunidade. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos 30 mil metros de área que já não era mais utilizada para operação. E eu perguntei o porquê. Disseram que, em razão dos grandes navios, essa área já não recebia os grandes navios e não poderia mais dragar nessa área, sob pena de desmoronamento do cais, por ser muito antigo. O que nós fizemos? Abandonamos. Há mais de 40 anos, uma área de 30 mil metros, em frente ao Museu do Rei Pelé, Museu do Café, Associação Comercial, que é um centro lindíssimo, histórico de Santos, abandonada. Imediatamente, nós fomos procurar a prefeitura, fizemos uma parceria e inauguramos 15 mil metros do Parque Valongo, a exemplo do Porto Madeiro, do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e que já recebeu 400 mil pessoas. Então, hoje o Porto... Quase uma Santos inteira. Quase uma Santos inteira, perfeito. Hoje o Porto já conta com uma área de contemplação, que até recentemente contava com roda gigante, é uma área que vai ter agora na segunda fase do parque restaurantes, lanchonetes, casa de vinho, e em frente ao mar. E muito melhor que o Porto Madeiro, porque o Porto Madeiro é um porto morto, não recebe navios. O nosso, você vai tomar um vinho apreciando a passagem do navio. E em 3 anos, a transferência do navio de passageiros. Nós recebemos agora na temporada passada 1.200.000 passageiros no Porto Santos. Mas está previsto isso para quando? 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio Mas nós já teremos começou um a novo obra ou porto. está na área de projetos? Está na ANTAC e TCU para liberação e análise dos documentos. Você falou da questão de drogas, né? Falou prostituição, drogas. Muito se escuta da questão do envio de drogas via Porto de Santos. Antigamente era muito via container e agora tem uma nova, né? Que como que se diz? Eles são... Organizados. São criativos, né? Agora mergulhadores colam as drogas no casco do navio. Como que faz o combate? Vocês conseguem combater mesmo? Existe uma ação conjunta entre governo federal, governo estadual, município para esse combate? Bom, a competência para o combate ao crime organizado, principalmente o tráfico internacional de drogas, é atribuída à Polícia Federal, que atua no Porto de Santos em parceria com a autoridade portuária. Nós temos 350 homens e mulheres fortemente armados, que são os guarda-portuários, então, que atua também em parceria com a Receita Federal e com todos os demais órgãos que atuam no Porto de Santos. Então, o primeiro profissional a receber, a lidar, a fiscalizar as cargas que entram e saem do Porto de Santos é o profissional da Receita. Então, ele escaneia 100%
dos containers. Como você bem disse, o crime é tão organizado que ele já não utiliza mais os containers porque ele percebeu que nós temos hoje equipamentos de última geração que pegam o tráfico tem inteligência para combate. Perfeito. Então, o que eles começaram a fazer? No mundo, tá? Importante que se diga que qualquer janela conectada com o mundo acontece em Rotterdam, acontece nos portos da China, nos portos europeus em geral e acontece no Porto Santos. Então, o crime é organizado no mundo. No mundo. Então, eles desenvolveram essa técnica, contratam ali os seus mergulhadores e esses mergulhadores afixam essas drogas no casco do navio. E, obviamente, se comunica com o destino, né, para que, assim que estiver atracado ou na chamada área de fundeio, o mergulhador, associado ao mesmo crime organizado, vai lá e retire. Certo. Mas veja, a atuação é eficaz. Não é por acaso que semanalmente nós temos notícias. Isso. Foram apreendidas X toneladas de pasta base de cocaína no Porto de Santos. Isso significa dizer que as forças estão articuladas e trabalhando. Isso vai acabar? Nunca. Sempre existiu e sempre existirá. Compete ao governo, às autoridades, justamente investir em inteligência para reduzir o máximo possível o crime organizado. Tem até o custo ambiental disso, né? Que tinha uns peixes que estavam usando cocaína aí, eu estava falando, porque jogavam a cocaína no mar, né? Pomini, a gente tem um momento aqui, nós, como a gente é uma empresa de pesquisa também, né? Real Time Big Data, que patrocina aqui o nosso podcast, a gente tem um momento de pesquisa que a gente faz com os nossos convidados. E é uma entrevista rápida e claro. Eu tenho que te pedir... É doído. É doído. Lá vem. Isso é coisa do Wilson. Como que o Pomini, cidadão, avalia hoje a gestão do presidente Lula? Aprova, desaprova ou está regular? Os números falam por si. Menor índice de desemprego, num período de 10 anos, maior crescimento da economia acima da média do que era esperado. Nós precisamos controlar os juros. Esse é o grande desafio. Então eu fico com os números, para não dizerem que eu vou puxar o saco do nosso presidente, né? Então assim, o governo vai bem. Há necessidade de ajuste nas políticas. Nós vivemos um momento único no mundo, né? Ou seja, uma polarização entre grupos ideológicos que, independentemente do governo e dos números, né, as redes sociais, elas transmitem um calor diferenciado, muitas vezes desconectado da própria gestão. Pomini, você é eleitor da cidade São Paulo. De São Paulo. Governador Tarcísio de Freitas, aprova ou desaprova? Tenho minhas restrições. Prefeito Ricardo Nunes, aprova ou desaprova? Vai bem. Bem. Como que você se define ideologicamente? O Pomini é um cara de centro, de direita ou de esquerda? Centro. Centro. Qual é o político que mais te inspira? O presidente Lula gera bastante inspiração. Eu não trabalhei nas outras campanhas. Nessa última, trabalhei principalmente em razão da aliança com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Márcio França à época. Mas é assim, é preciso que toda a classe política reconheça a biografia, a história de prestação de serviços e de superação de um homem que passou por tudo que ele passou e voltou a governar o país e apresenta números importantes. Então, trabalhando com números e analisando as gestões do presidente, ele deixa a sua marca. E é um líder reconhecido internacionalmente. Então, é preciso que se tire o chapéu para a biografia do presidente Lula. Qual é o maior problema do Brasil? Se o Pomini pudesse resolver esse problema, qual que seria o maior deles? Claro que a gente tem vários, mas o maior. Nós precisamos de um novo pacto federal. Eu penso que o nosso modelo de democracia está ultrapassado. Quando nós discutimos em 88 a regra do jogo, essa regra foi discutida após um período muito conturbado. Nós empoderamos demais algumas instituições, geramos ineficiência em razão do excesso de órgão de controle. Chegou o momento de implementarmos uma política 4.0. Daí a importância de rediscutirmos o modelo federativo. Talvez um parlamentarismo
que é o que já acontece de certa forma, justamente para que a gente tenha mais segurança jurídica e política no país. Quem seria no futuro, para você, um grande presidente do Brasil? Quem que você gostaria de ver como presidente do Brasil? Essa é uma boa pergunta, hein? Mas olha, tem uma Pode geração... pode ser perfil. Tem uma geração jovem chegando com muita força que eu tenho muita admiração. E aqui sem puxar o saco. Por exemplo, o ministro Silvio Costa, né, ele é daqueles políticos do Nordeste, mas diferente daqueles que só tinham bravatas, ele procurou se preparar. Então ele é muito preparado do ponto de vista técnico, responsável, mas traz consigo a boa política do nordestino, que é o que falta, por exemplo, para o paulista, né, para o político do Sudeste. Então, se nós encontrarmos essa calibragem que nós tivemos no passado, concentrados esses atributos em um grande nome, principalmente dessa geração, pode ter certeza que será um grande presidente e terá o nosso apoio. Anderson Pomini, presidente do Porto de Santos. É presidente da autoridade portuária. Cara, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, sim, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Valeu, obrigado, viu, Pomini? Um abraço. Um abraço. E você que nos acompanhou, muito obrigado e até o próximo Três Poderes. Valeu! E a gente está em todas as plataformas. Pode acompanhar a gente no YouTube, no Deezer, no R7, no Spotify, em todas as plataformas possíveis e imagináveis. Nós estamos aí. Um abraço, até a próxima.